Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Passando hoje para trazer o nosso 18º dia, 18º dia do desafio, o desafio Uma Vida com um Propósito. Vamos ver o que a palavra irá nos trazer em especial nesse dia? Tendo uma vida em comunhão. Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Está lá em Colossenses 3,15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Vejamos no Salmos 133, 1. Essa é o desejo, é a ordenança de Deus, né? Que estejamos todos vivendo em paz e como irmãos. A vida foi feita para ser partilhada. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão, comunhão com os irmãos. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico, comunhão ou confraternização. Hoje se refere normalmente a uma conversa casual, a uma atividade social e comida e diversão. A pergunta: onde você busca comunhão? Onde você congrega? Significa qual igreja você frequenta? Ficar para confraternização, comunhão, normalmente significa esperar pelo lanche. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter uma vida em plena comunhão. Ela inclui amar altruisticamente e compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo, consolar compassivamente e todas as outras orientações para com uns aos outros, encontradas lá no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com ela. Quando um grupo se torna algo maior do que 10 pessoas, alguém infelizmente deixará de participar. Normalmente, o mais pacato é o que será mais prejudicado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, porém sabia que 12 estavam em torno do número máximo de pessoas em que um grupo pequeno pode conter para que todos possam estar participando ativamente. Somos, em média, né? A nível de comportamento, a média das 5 pessoas, né? Das quais convivemos mais. E o corpo de Cristo, assim como o seu próprio corpo, é, na verdade, um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior destas células. Por esta razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro da sua igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, seja uma classe de escola dominical, seja um grupo de estudos bíblicos, seja um grupo de reuniões, né? À parte, é ali que ocorre a verdadeira comunhão, e não nas grandes reuniões. Se você imaginar a sua igreja como um navio, os grupos pequenos serão os botes salva-vidas presos a ela. Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos de cristãos. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em grupos pequenos não lhe garante experimentar uma plena comunhão e real. Muitas classes de escola dominical, bem como grupos pequenos, ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão que Cristo requer de nós. Qual é a diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, um papo furado ou simplesmente repleto de banalidades. Essa comunhão autêntica, ela é genuína, ela é de coração para com coração, às vezes permitindo até partilhar coisas íntimas. Ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo de fato em suas vidas. Elas dividem as suas mágoas, revelam os seus sentimentos, confessam as suas falhas, dão a conhecer as suas dúvidas, admitem os seus medos, reconhecem as suas fraquezas e pedem ajuda para com os outros em oração para que sejam sustentados, porque quando estamos orando uns pelos outros, estaremos sendo sustentados espiritualmente na intercessão e clamor para com os outros.
Autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, representada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem, sim, máscaras e mantêm a guarda levantada e agem como se tudo em sua vida fosse positivo. Está tudo ótimo, está tudo ok. Essas atitudes são a morte da verdadeira comunhão. É somente quando somos capazes de ser abertos sobre a nossa vida que experimentamos a real comunhão. E a Bíblia nos diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Somos todos pecadores. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, para esconder os erros, os medos, os fracassos e as falhas. Mas na luz, nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. As máscaras, na realidade, elas vêm para encobrir, para proteger você da dor, né? Porque muitas das vezes a sua dor ela é tão profunda e você vai se revestindo ali de máscaras para que na realidade você esteja se camuflando e se protegendo. Naturalmente, ser autêntico exige tanta coragem quanto humildade. Significa enfrentar o seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Porque alguém correria tal risco? Nós nos escondemos muitas das vezes porque a vergonha de expor as nossas fragilidades e as nossas vulnerabilidades. No entanto, quando expomos as nossas vulnerabilidades, estamos declarando na realidade a nossa humanidade, porque todos somos iguais, né? Perante Cristo, diante da humanidade. Mas aonde que ocorre o medo? O medo da retaliação, o medo do julgamento, o medo da crítica. Então isso faz com que essas máscaras sirvam para nos proteger. Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. E a Bíblia nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns para com os outros e orem uns pelos outros para serem sim curados. Nós só crescemos assumindo riscos. E o mais difícil risco de todos é sermos honestos com nós mesmos e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber sem julgamento. É depender um do outro. E a Bíblia nos diz: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. E Paulo nos diz: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. E a Bíblia ordena que haja prestação de contas, incentivo recíproco, mútuo atendimento e honra recíproca. Por mais de 50 vezes ao longo do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e entre si. E a Bíblia nos diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto condiz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, não. Você não pode mudar ninguém, mas é responsável, sim, para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram, sim, a compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendendo o que você está passando e o que você sente, não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia. No entanto, a palavra nos exorta que agir dessa forma para com o outro, na realidade, é compaixão. A Bíblia diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, de profunda bondade, de profunda humildade, de mansidão e paciência. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos: a necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados sem ser julgado ou criticado. Toda vez que compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não temos tempo de sentir compaixão um com o outro. Ou ainda estamos preocupados com as nossas mágoas, com as nossas feridas, com o nosso ego, com o nosso orgulho.
A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão, e cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são a comunhão de colaboração e a comunhão de estudo da palavra de Deus em conjunto. Em um nível mais profundo, esta é a comunhão de serviço, como quando ministramos em conjunto em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso é a comunhão de sofrimento, quando entramos na dor e no sofrimento um dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são os que ao redor do mundo estão sendo totalmente perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. E a Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. É em tempos de crise, em tempo de tristeza, em tempo de dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros para nos sustentar e nos fortalecer. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto de nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo pequeno de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer as dificuldades adversas do dia. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante de nós. Sim, esse grupo estará nos sustentando e nos fortalecendo. Foi disso que Jó necessitou durante todo o seu sofrimento. E ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram, sim, misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas sim apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos, e precisamos sim de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-las uns dos outros. E Deus nos diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Julgá-las ou condená-las não irá ajudá-las. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. E Deus alerta: jamais guardem rancor, porque amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão entre os irmãos. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por um determinado tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas, de qualquer forma, são necessárias enormes quantidades de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão novamente. E a Bíblia nos diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. E lembrem-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês também devem perdoar aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdias uns com os outros. E lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe a alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer: usar toda a sua energia e os seus sentimentos para buscar vingança e retaliação, ou simplesmente encontrar a solução. Você não tem como buscar a ambos. Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, incluindo tudo o que te aconteceu. Confiar tem relação com o comportamento futuro. É uma decisão. Você decide se vai confiar novamente, porque a confiança é uma construção, e você tem o poder de decisão se vai continuar convivendo com essa pessoa ou não. Porém, o perdão, ele te livra, ele te liberta desse jugo de ficar ali remoendo essa dor do que te aconteceu. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige antecedentes. Se o magoamos repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Mas não se espera que você volte a confiar imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem continuamente. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo, de um grupo pequeno que ofereça tanto encorajamento como prestação de contas mútuas. Existem muitos outros benefícios que você pode experimentar ao fazer parte de um grupo pequeno, comprometido com uma verdadeira comunhão.
Essa é uma parte essencial da sua vida cristã, que não pode ser ignorada. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm se reunido regularmente em grupos pequenos para buscar esta plena comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma classe como essa, não sabe o que está perdendo. Eu tenho um grupo, gente, a gente tem crescido muito. Tem crescido muito, muito, muito. É um grupo online e Deus tem feito, assim, grandiosas transformações nas nossas vidas, da gente estar ali em plena comunhão dentro desse grupo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar este tipo de comunidade com os outros cristãos. A compaixão, a reciprocidade, a autenticidade e a misericórdia na verdadeira comunhão de experimentar dessa plena comunhão só te trará benefícios e crescimento. Você foi criado para viver em comunidade. Um tema para reflexão. Preciso de outras pessoas em minha vida. Sim, todos nós precisamos. Nós não fomos feitos para viver na solidão. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Porque quando você está na solitude, você estará introspectivo, você com você mesmo. Um versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Está lá em Gálatas 6:2. E uma pergunta para meditar. Que passo posso dar hoje para me unir a outros cristãos de forma mais íntima e verdadeira? Como posso, a quem posso, me unir para que estejamos ali estudando e crescendo? Porque assim como a palavra nos diz, aonde estiver 3 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A quem procurar? A quem recorrer? Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua família. Uma ótima reflexão. Até breve. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus.